Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Espaço Kick-Off, agora no pontapé de saída, no arranque da nova época em relação à Liga NOS, ao nosso campeonato da Primeira Liga. O jogo inicial, o jogo inaugural começou às 19 horas, foi em Famalicão, entre a equipa do Famalicão e o Benfica, jogo que teve uma arbitragem do árbitro internacional Luís Godinho e que foi coadjuvado na cidade do futebol em Lisboa pelo vídeo-árbitro Hélder Malheiro. E o jogo felizmente correu bem para a equipa de arbitragem. Obviamente que para isso muito contribuiu o avolumar do resultado, o desnível do resultado, o que tirou de facto alguma pressão emocional por cima de alguns atletas e, portanto, facilitou muito o trabalho do árbitro. Mas quando os jogos também não são difíceis, o mérito é sempre de quem os dirige, de quem não complica, de quem é preventivo. E neste aspecto a arbitragem começou felizmente com o pé direito, porque foi um ótimo trabalho. Para que tenham uma ideia, um dado digno de realce, a primeira parte teve apenas 11 faltas assinaladas. Esperamos que seja um bom pronúncio para o resto da época, porque de facto são números muito interessantes para os habituais na Liga Portuguesa. Em relação a lances, dois momentos interessantes, enfim, três momentos interessantes na primeira parte, que poderíamos dividir em dois aspectos, um técnico e um disciplinar. Em relação à disciplina, os dois amarelos mostrados, um a Ruben Dias, o outro a Jorge Pereira, foram coerentes e foram bastante uniformes. Ambos os jogadores cometeram infrações idênticas sobre adversários, agarrando, puxando, placando, isto quando a bola já não estava em jogo, quando a tentativa não foi disputar o lance, mas foi impedir a sua progressão. Portanto, Luís Godinho foi criterioso e agiu muito bem nestas duas situações. Depois, o outro momento foi aos 40 minutos, e já com o marcador aberto por parte do Benfica, quando Tarate sofre uma falta que depois Grimaldo cobra para golo. Duas ou três notas em relação a este lance. Primeiro, a falta, na minha opinião, existe. As repetições, que são sempre enganosas e em slow motion, obviamente não mostram a intensidade natural do lance, percebe-se que há um contacto, não se fica bem com a ideia se é suficiente ou não. Vendo a imagem em tempo real, percebe-se que Tarate faz o domínio, faz o drible, procura entrar na área e depois aquele contacto parece-me suficiente para ser assinalada a falta, portanto, de acordo com a decisão do árbitro. Não havia motivo para cartão amarelo ali, porque apesar de estarmos numa zona perigosa do terreno, havia muitos jogadores à frente e o jogador Tarate não estava bem a ir em direção à baliza, estava a fletir para a direita e, portanto, a decisão técnica justificava-se apenas essa. Depois, um pormenor interessante, antes de Grimaldo marcar o golo, é o facto de André Almeida não estar a respeitar a barreira. Tem que estar, como sabem, a pelo menos 1 metro da barreira, quando esta tem pelo menos 3 jogadores. E Luís Godinho teve uma ideia que foi tão original como inteligente, usou o seu spray, fez uma marcação no terreno do jogo para que André Almeida não a ultrapassasse, definiu ali a barreira de 1 metro e esta é uma forma curiosa, sensata de utilizar o spray, porque também muitas vezes consegue-se com que os jogadores percebam, no meio de todo o calor do jogo e das emoções, que não podem infringir e que isso pode ter um custo alto. No caso concreto, se André Almeida estivesse mais perto do que 1 metro, como Grimaldo marcou, o lance seria anulado e seria punido com pontapé livre indireto no local onde se aproximou a essa distância da barreira. Portanto, esteve muito bem aqui Luís Godinho. Na segunda parte, os golos continuaram a aparecer, todos também legais, portanto, nada de dúvidas em relação a fora de jogo, em relação a bolas em faltas atacantes, em relação a possíveis bolas fora do terreno a serem cruzadas de forma indevida. Uma nota para o gol de Rafa aos 52 minutos. Houve ali uma série de pequenos ressaltos até a bola passar de Everton para Rafa. Não houve qualquer mão ali no percurso, ainda que acidental, por parte dos jogadores do Benfica, e este lance resulta da aplicação de uma excelente lei da vantagem por parte de Luís Godinho. É que Darwin tinha sofrido uma entrada mais dura no limite do cartão amarelo de William. O árbitro aguentou bem o apito, não interrompeu a partida, deixou que ela prosseguisse e com isso levou a que o gol fosse marcado. Portanto, também aqui há mérito da equipa de arbitragem na forma como, com uma pequena decisão, neste caso a de não interromper o jogo, contribui para o resultado de forma positiva e isto deve ser enaltecido. Por fim, duas situações muito rápidas. Um amarelo bem exibido a Gabriel, porque depois de fazer uma carga sobre Gonçalo Rodrigues, ainda também puxou ostensivamente a sua camisola. Lá está, o tal critério disciplinar uniforme. E por último, o lance eventualmente mais discutível, mas que na minha opinião não tem grande discussão, na área do Famalicão. Ruben Del Carmo vê a bola bater no seu braço esquerdo. É verdade que o braço está fora da zona do corpo, mas essa volumetria foi natural e expectável para o seu movimento defensivo. Ou seja, no movimento em que ele estava a fazer de disputar a bola com Everton, a bola bate no solo, sobe inesperadamente, sobe rapidamente para o seu braço esquerdo, aliás, até para a parte de trás do seu braço. Não houve nenhum movimento do braço em direção à bola e claramente não houve intenção de infringir. Esteve muito bem aqui Luís Godinho e obviamente o seu vídeo-árbitro Hélder Malheiro em validarem a decisão.
no cômputo geral, uma arbitragem com muita qualidade e que, apesar do avolumar do resultado, teve muito mérito na forma como a partida foi conduzida. Esperamos por mais arbitragens assim nos próximos tempos. Até lá.